Eu sou o Anjo Vitor e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a transformar 2025 em um ano totalmente diferente de todos os que você já viveu. Olá para você do outro lado da telinha, eu sou o Anjo Vitor e esse é meu diário digital rumo ao desenvolvimento pessoal. Vem comigo que hoje eu quero te mostrar e conversar um pouco com você sobre a organização para esse ano de 2025. Gente, organização e planejamento são as palavras-chave para qualquer coisa na nossa vida. Sem organização e sem um planejamento a gente não consegue fazer nada, ou até consegue, mas não de uma forma coesa, não de uma forma fiel, fidedigna àquilo que a gente queria. Quando você tem uma organização, quando você tem um planejamento, você tem o passo a passo das coisas que você precisa fazer e isso te ajuda a não esquecer detalhes importantes. E para que a gente consiga se organizar de uma maneira boa, didática, que faça sentido para a gente, existem inúmeras ferramentas por aí, ferramentas gratuitas, ferramentas pagas, aquela que você achar melhor. Existem ferramentas digital, ferramentas manuais, existem várias formas. Eu, Vitor, já venho numa rotina de organização há muito tempo. Eu tento ser uma pessoa muito organizada, o máximo que eu posso para eu conseguir organizar a minha cabeça, porque eu acho que o ponto da organização é esse. Quando você organiza a sua vida por fora, você também organiza a sua mente aqui dentro, fazendo com que as coisas façam mais sentido e isso te ajuda a raciocinar melhor. Eu venho de uma era em que eu estava me organizando quase 100% digital, mas agora eu estou voltando para os meios manuais, porque para mim está sendo melhor, está fazendo mais sentido. Então eu quero compartilhar um pouco com vocês. Existem inúmeras ferramentas que não tenho o arcabouço para falar de todas aqui, mas eu acho que uma das mais conhecidas é o Google Agenda, que está aberto bem aqui, e eu vou colocar para vocês na tela para facilitar. O Google Agenda eu acho ele muito fácil, muito dinâmico, muito rápido, muito tranquilo de se organizar. Ele é didático, como eu falei, tem como você organizar suas tarefas por cores, e eu funciono muito com cores, então para tudo eu coloco uma cor específica e quando eu bato o olho eu consigo saber o que é. O Google Agenda ele tem uma capacidade que eu acho incrível, que é de você conseguir acessar essa ferramenta de onde quer que você esteja. Então pelo celular, pelo tablet, pelo computador, ou às vezes nem pelo seu computador, mas por um outro computador que você logue na sua conta do Google, você consegue ter a sua agenda ali. Então é muito mais prático para o dia a dia. Assim como o Google Agenda, existe o Notion, existe o Color Note, existem inúmeras outras ferramentas as quais vocês podem utilizar para isso. Ai, Vitor, eu não sei, já usei essas que você está falando e eu não me identifico com nenhuma. Coloca na Play Store, joga na Play Store agendas e tenta achar alguma que seja dinâmica para vocês. Por exemplo, eu uso o bloco de notas do Color Note há muitos anos e eu descobri ele dessa forma. Na época eu tinha um celular que ele tinha muita pouca memória e todos os blocos de notas que a galera tinha, tipo da Samsung, da Motorola, não sei o que, eram muito pesados pro meu celular da época. Então eu procurei bloco de anotações que ocupa menos espaço, de baixa giga, eu não lembro ao certo, mas eu procurei lá na Play Store e apareceu o Color Note. E ele é incrível, eu uso ele até hoje e eu vou explicar o que foi que eu diferenciei dessa minha organização digital para manual. Algumas ferramentas manuais existentes é o Planner, você também tem o Planner digital, mas o Planner ele é muito conhecido por ser um meio manual mesmo, de você poder escrever nele, de você poder fixar em paredes, em cadernos, ou no seu trabalho, na sua casa, enfim. E também tem um Bullet Journal. O que é o Bullet Journal? Ele é um caderno onde você consegue separar por áreas da sua vida. Então, o Bullet Journal, você tem uma parte só de anotações, mas você também tem um planner semanal, você tem um planner financeiro, você tem um planner de mídias digitais. Você tem todas as ferramentas da sua vida em um único caderno. Esse é o Bullet Journal. Eu usei o Bullet Journal na época da faculdade, só que pela alta demanda eu acabei migrando para o meio digital e percebi que o Bullet Journal não estava funcionando comigo. Mas hoje eu estou voltando um pouco para o meio manual porque eu descobri que existem algumas outras ferramentas capazes de me ajudar.
O que eu, Vitor, estou usando no momento? Eu continuo usando para organizar o meu ano, a minha semana e os meus meses a agenda do Google, mas para as minhas anotações e planejamentos mais específicos, eu estou usando agora cadernos. Por que os cadernos? O caderno, eu acho que ele te dá muitas opções. Você tem como colar coisas, colar post-it, você tem como fazer anotações diversas, você pode anotar de um lado, do outro, embaixo, em cima, no meio, fazer mapa mental. Você pode fazer inúmeras formas de anotação. Então, para mim, funciona muito. O que eu tenho feito? Tudo que eu quero planejar primeiro, eu venho pro caderno. Então eu escrevo, faço bagunça, faço rascunho e puxo seta para cá e para lá e rasuro e faço a baderna no caderno até eu conseguir me organizar. Uma vez que eu estou organizado, eu passo isso para minha agenda digital para eu poder lembrar com mais facilidade. E se for alguma anotação que eu queira guardar por longo tempo, ou eu tiro foto e mando para o Google Drive, ou eu anoto no Color Note. E por que eu anoto no Color Note? Porque nele eu consigo ver depois. Então existem algumas coisas muito importantes para mim que estão anotadas lá. Já tem outras que estão anotadas aqui. Então depende muito. Por exemplo, eu sou professor, como muitos de vocês sabem. E agora eu tenho feito minhas anotações em um caderno específico para a escola, diário, tudo. Eu lanço tudo no caderno. Depois que eu mando as informações do caderno para o sistema da escola, eu também tiro foto das minhas anotações e guardo num dossiê que eu criei no Google Drive. Eu criei uma pasta chamada dossiê para esses arquivos da escola, porque são arquivos que eu preciso deixar guardado por um certo tempo para que eu não possa ter problema, ou caso algum estudante meu tenha problema, eu ter como consultar. Então hoje é assim que eu tenho feito. Outro tópico muito importante é porque é importante e imprescindível que você crie metas e objetivos. Você cria seus objetivos primeiro e depois metas para você poder alcançar esses seus objetivos. Isso pode ser metas pequenas no dia a dia ou metas grandes para o longo do mês ou para o longo da vida. Então é muito importante que você faça isso. O papel e caneta ajuda muito isso, mas se você quiser fazer no meio digital, faça também. Uma coisa que eu comecei a usar que me ajuda muito nesse processo é o to-do. O que significa o to-do? To-do em inglês significa faça. Então ele nada mais é do que um checklist. Você encontra vários modelos na internet de forma gratuita. Eu encontrei um mais simples que funciona melhor comigo, imprimi algumas páginas, cortei e agora eu estou usando. Inclusive, aqui nesse caderno que eu tinha mostrado para vocês, que eu tinha grudado uma folha, essa folha aqui é um to-do de algumas coisas que eu tenho que fazer relacionadas a esse tema, que inclusive é o YouTube. O próximo passo que você não pode esquecer para transformar o seu ano de 2025 em um ano totalmente diferente dos outros que você já viveu é você criar responsabilidade. Você precisa criar metas responsáveis, você precisa criar coisas para você fazer de forma responsável. Mas como assim criar responsabilidade? Querendo ou não, a gente acaba sendo um pouco irresponsável com algumas áreas da nossa vida. A gente sempre foca em uma a mais do que a outra. E você ter uma organização e um planejamento, ele te ajuda a você filtrar todas essas partes da sua vida e você conseguir visualizar tudo de uma única vez, para você ver o que está passando desapercebido. E dessa forma você consegue criar um pouco mais de responsabilidade. Como, por exemplo, na escola onde eu dou aula, eu estava percebendo que eu estava deixando as coisas fluírem um pouco muito soltas. Isso estava sendo um quanto que irresponsabilidade da minha parte. Então, o que eu criei? Eu criei um dia de coordenação específica para a escola. O que isso significa? Naquele dia, eu só faço coisas da escola. Não faço coisas do YouTube, não faço coisas do hospital, não faço coisas de estudo, não faço mais nada. Só faço coisas da escola. Organizo a escola, organizo minhas aulas, organizo meus planejamentos, organizo os diários, porque eu preciso desse momento. E claro, você não precisa tirar um dia inteiro para fazer uma certa demanda, mas você pode separar isso por horários. Então, à tarde, eu vou tirar minha tarde para focar no trabalho, vou tirar a noite para focar em ficar com a minha família, porque também é responsabilidade você ficar com sua família e ter seus momentos de descanso e lazer. Eu preciso criar uma responsabilidade, eu preciso aprimorar minha responsabilidade na minha comunidade de fé, independente da sua religião. Então, tira um determinado tempo para fazer o que você tem que fazer. Não, a gente vai fazer um evento lá e eu preciso ter um tempo porque eu quero ajudar a organizar. Ponto.
Também é importante você lembrar das suas responsabilidades pessoais e familiares, como, por exemplo, fazer comida, fazer um almoço, colocar comida para os cachorros, aguar suas plantas, cuidar da casa, fazer faxina, levar os meninos na escola, ver e ajudar as crianças a fazerem dever de casa, tirar um tempo de qualidade com a sua família, passear. Tudo isso são responsabilidades. E você precisa organizar suas responsabilidades para que você não deixe passar nada despercebido. Uma coisa que acontece muito é a procrastinação, quando a gente está de folga. E a gente não pode deixar que a nossa folga vire procrastinação. Existe uma diferença em você descansar e você procrastinar. Então, você precisa ser responsável ao ponto de identificar o seu momento e aquilo que você precisa fazer para descansar, ao mesmo tempo poder usufruir da companhia da sua família, do seu lar e das coisas que você gosta de fazer. Outro hábito que é fundamental você desenvolver é o de estudar. Gente, se você ainda está na escola, faculdade, enfim, isso é óbvio, é claro, eu não preciso nem falar para vocês. Vocês precisam ter o hábito de estudar. Organizem, planejem seus estudos. Você pode brincar, sair para jogar bola, você pode fazer tudo que você quiser. Se você for de ensino fundamental, ensino médio, se você for de faculdade, você pode sair para fazer suas coisas, mas você precisa se organizar para estudar. Porque o estudo, ele vai te destravar novos conhecimentos e vai te levar a lugares grandes. Então, estudem, é muito fundamental. E se você já passou dessa fase, assim como eu, mas está aí no seu dia a dia, estudem novos assuntos, coisas que gostam, por exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, estude novas receitas. Se você pretende passar num concurso, estude para concursos. Se você quer desenvolver novos hábitos, estude sobre novos hábitos. Se você quer ter mais controle financeiro, estude sobre o mercado financeiro, estude sobre organização financeira. São temas fundamentais e, hoje tem aqui o YouTube, tem outras plataformas incríveis que você pode estar aprimorando seus conhecimentos. Assim como esses exemplos que eu dei, existem inúmeros outros cursos que você pode fazer. Ou, não quero fazer um curso, mas o que eu estou passando para vocês nesse momento é sempre esteja estudando, buscando novos conhecimentos, aprimorando aquilo que você já sabe, mas aperfeiçoando, sabe? Estudar é fundamental para o nosso desenvolvimento. Por fim, uma coisa muito importante que vai ajudar você a transformar o ano de 2025 em um ano incrível é você criar hábitos responsáveis. A sua rotina torna você o que você é. É um pouco doído ouvir isso, mas é muita verdade. Quando a gente tem uma rotina muito exaustiva, logo a gente fica muito exaustivo. Quando a gente tem uma rotina muito preguiçosa, a gente se torna pessoas preguiçosas. Então a rotina, ela traz toda uma realidade pra gente. O que eu quero dizer com isso? Você precisa criar rotina para as coisas que você quer fazer. Então você precisa criar uma rotina alimentar, uma rotina de exercício físico. Você precisa criar uma rotina de cozinhar, se for algo que você gosta, mas até por necessidade mesmo. Você precisa criar um hábito para os seus negócios, para organizar as suas finanças. Você precisa criar hábitos para melhorar a sua vida. Acho que alguns hábitos muito importantes que a gente precisa aprender a desenvolver, o primeiro deles é a organização financeira. Gente, se você quer um ano diferente, comece a se organizar financeiramente. Para isso existem planilhas, existem aplicativos, você pode usar caderno também, mas comece a organizar suas finanças, porque querendo ou não, gente, infelizmente o dinheiro move o mundo. Então a gente precisa se organizar financeiramente para que a gente não saia devendo por aí. Então é importante que você se organize financeiramente para que você consiga alcançar suas metas. Então, um exemplo bobo, eu quero comprar uma roupa nova, uma camisa nova. Só que esse mês eu tô muito apertado, minhas contas não estão batendo e tudo mais. Você vai inventar de comprar uma camisa esse mês? Não. Pelo amor de Deus, não inventa. Então, o que você vai fazer? Você vai se organizar, tentar eliminar essas dívidas e no próximo mês, quando você tiver um pouco mais folgado, você vai lá e compra. Esse é um exemplo básico, mas que você pode estar aplicando em
tudo na sua vida. Como, por exemplo, identificar onde você está gastando muito e onde pode cortar. Por exemplo, a alimentação, as coisas têm subido muito de preço, mas a alimentação é algo que não dá para cortar, é algo essencial. A gente precisa comer, a gente precisa se alimentar. Mas, por exemplo, às vezes você está gastando muito com Uber, às vezes você está gastando muito com alimentações não essenciais. Como, por exemplo, às vezes o que você está gastando é porque você está comendo pizza todo dia, uma vez na semana, não sei o quê. Então, às vezes você consegue reorganizar isso. Ah, eu vou deixar de comer aquilo que eu gosto só porque é uma besteirinha? Não, você pode comer, mas você não precisa comer isso todos os dias. Então, você pode organizar de uma forma que fique melhor para a sua saúde e, ao mesmo tempo, para as suas finanças. Outro hábito muito importante, e isso é uma questão de saúde que todo mundo precisa aprender a desenvolver, é valorizar momentos de sono e descanso. Gente, eu como enfermeiro vou contar uma coisa para vocês. O momento de sono e de descanso, mas principalmente o do sono, ele é usado para reiniciar o nosso metabolismo, o nosso organismo. Muitos hormônios são liberados enquanto você dorme, e esses hormônios são os que regulam todo o seu corpo. Então, você pode reparar, quando você não dorme bem ou quando você passa uma noitada e fica sem dormir, o outro dia você não é ninguém. Por quê? Porque o seu corpo pede o descanso, o seu corpo pede o sono. Então, não abra mão dos seus momentos de sono e de descanso, porém organize-os para que você não fique uma pessoa preguiçosa. Então, organize de que forma? Durma bem durante a noite, ou se você for uma pessoa que trabalha à noite, durma bem durante uma quantidade de horas do seu dia. Mas depois que você acordar, não fica ali procrastinando na cama. Ah, Vitor, mas eu ainda estou cansado. Existem formas de você descansar sem você ficar procrastinando. Vai assistir um filme e aproveitar a companhia da sua família. Vai cozinhar, porque você precisa se alimentar, mas talvez cozinhar seja algo que te ajude a relaxar. Então você une o útil ao agradável. Enquanto você descansa cozinhando, ao mesmo tempo você vai estar produzindo o alimento para você poder se alimentar e se fortalecer. Bom, assim como esses hábitos que eu falei aqui, existem muitos outros. Eu posso trazer um vídeo depois falando só sobre hábitos, mas isso é muito pessoal. Então, cada um de vocês vai saber o melhor hábito para você desenvolver para transformar a sua vida melhor. A minha dica para vocês é: analise todos os últimos anos que você viveu. O que você queria que tivesse sido diferente? O que você queria ter implementado naquele ano que não deu certo? E para esse ano você organiza. Organiza de forma consciente também. Vê se dá para implementar esse ano. Se não der, comece a organizar agora para implementar no próximo ano. Mas a organização é importante para que você alcance as suas metas, seus objetivos, seus novos hábitos e seus novos hobbies. É importante também você desenvolver hobbies, isso é importante até para o seu descanso. Eu particularmente adoro jogar vôlei, adoro cozinhar, então são hobbies que me ajudam. Então encontre algum hobby que te ajude no seu momento de descanso. Bom, então no vídeo de hoje era isso que eu queria passar para vocês. Eu espero ter contribuído positivamente para a sua vida. Não se esquece de curtir e comentar esse vídeo, compartilhar com todos os seus amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Um abraço do anjo para vocês e até o próximo vídeo.